Ser imigrante não é fácil. Recomeçar a vida num novo país é como qualquer relacionamento. Muita coisa para se aprender, muito obstáculo para ser superado e muito mistério para ser resolvido. E um dia a gente descobre que se apaixonou mesmo pelo novo lugar, pela nova vida e às vezes por novas pessoas. Hoje o Planeta Brasil vai conhecer as histórias de brasileiros e brasileiras que se casaram com pessoas de outra nacionalidade e as famílias multiculturais que juntos eles estão criando. Nossa primeira família está na Cidade do México e sua história começa com o brasileiro Julivaldo. Eu vim ao México através de um intercâmbio cultural. Eu vim para dar aula de dança, né? No Brasil, aí em Salvador, eu estudei o balé clássico e dança contemporânea. Inclusive, me profissionalizei, né? Dancei em companhias, estive no balé folclórico da Bahia. Então, chegando aqui, como trouxe algo muito diferente, então me fizeram muitas propostas de trabalho, né? Então, começava um pouco saturado também, trabalhando bastante em Salvador, não tinha fim de semana, né? Então eu disse, bom, vou ficar por um tempo. Só que esse tempo foi aumentando até que Julivaldo se tornou um morador da Cidade do México. Mas um fator ainda o atrapalhava, a língua. A nossa escola brasileira dá como matéria o espanhol, né? Mas quando a gente chega, cara, não é nada que ver, né? A gente chega muito perdido de verdade, né? Mas graças a Deus encontrei muitas pessoas assim, muito 10, né? Que me ajudaram bastante com o idioma, inclusive minha esposa me ajudou bastante também com o idioma, não? 2, 3, 4. A Isabel é uma mexicana apaixonada pela cultura brasileira. E isso fez Julivaldo se aproximar, encontrar ajuda e o amor da sua vida. Quando eu cheguei ela já falava português, né? E por isso foi mais fácil o acesso. Eu conheci na minha aula de dança, inclusive, né? Então, como fala português, se aproximou mais, né? Então começou a me ajudar com o idioma, a me locomover pela cidade, a traduzir documentos, então assim, eu digo que foi meu anjo da guarda, né? Com Isabel de anjo da guarda, a carreira de Julivaldo no México deslanchou. Estive 4 anos trabalhando no governo do México, estive trabalhando para a Secretaria de Cultura, estive trabalhando também em uma das melhores universidades daqui do México, que é a UNAM, a Universidade Autônoma da Cidade do México, né? E essa foi minha história. Não, Julivaldo, espera aí, Julivaldo. Essa foi a primeira parte da sua história. Agora começa o mais interessante, criar Danda, a sua filhota com a Isabel. Danda hoje está com 7 anos, mas recebe vibrações brasileiras desde antes de seu nascimento. Desde quando era um bebezinho, desde quando saiu da maternidade, já escutava o português. Inclusive quando era um feto, a gente sempre motivava, o que chamamos de estimulação temprana, né? Então eu colocava muita música, como toco também instrumento percussivo, então eu sempre cantava e tocava, sempre cantava em português, né? Sempre tocava para que ela fosse familiarizando também com esse ritmo, né? Paz, carnaval, vou patear, ó. A música sempre foi um elemento importante na educação brasileira da Danda. Eu sempre busco fomentar, até porque eu vim aqui ao México para isso, né? Para fomentar a cultura afrodescendente, não brasileira. Então, ela canta em português, dança, claro que pela idade não se vê super nítido, mas fala bem, dança super bem, canta, conhece a maioria das músicas brasileiras, Tom Jobim, Caetano Veloso, Timbalada, é toda uma mistura aí, para que ela conheça um pedacinho do Brasil, né? Conhece a turma da Xuxa, bom, tudo da minha infância, né? Tudo da minha infância, tudo que eu vivi, tudo que meus pais me ensinaram e passaram para mim, eu estou tentando passar um pouco para ela também, O contato com a família no Brasil também tem sido muito importante.
A gente, desde que ela nasceu, liga toda semana, cada semana para a família brasileira. Minha filha não fala 100% português, mas ela entende todo. A gente, meu esposo e eu, falamos em casa algum tema que não queremos que ela se entere e ela diz em espanhol todo igual, não? Ela fala mesmo. Mas quando falamos com minha sogra, ela tenta falar mais, fica um pouco nervosa, como eu também, mas tentamos todo o tempo botar música desde que ela estava no útero. Ela escutou cânticas de roda brasileiras e ela gosta muito. Criar uma filha multicultural e bilíngue tem suas dificuldades. Como o português e espanhol têm muitas coisas em comum, Danda muitas vezes se confunde e mistura os dois idiomas. Mas o lado mexicano da família apoia essa fusão de culturas e ajuda muito no processo. A família é super atenta, super atenta. Minha filha é tratada como uma rainha, hein, de verdade, com os sobrinhos, com os primos, não, os tios, é o xodó, ela é o xodó da família, não? Então, de verdade, para mim, isso é muito importante, né, contar com esse apoio da minha esposa e da família dela, não? Simbora! A pequena Brachicana tem orgulho das origens do pai. E, recentemente, foi convidada para representar o Brasil num programa beneficente de televisão. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Você quer ir para o Brasil? Sim. Você já foi? Não. Você quer conhecer o que no Brasil? Oi? O que você quer conhecer no Brasil? A minha família. A sua família? A sua avó? Sim. E aí você vai falar em espanhol ou em português com ela? Português. Ah, bom. O que você sabe do Brasil? O que você acha que tem no Brasil que não tem aqui no México? Mar. Tem o mar do Brasil? Sim. O que mais? Vamos pensar. Arena. Areia. Mas não há a menor dúvida, o coração de Danda é mesmo verde e amarelo. Eu sou morena. Aqui no México falamos que estou morena. Quando elas falam que ela é morena, ela fala não, eu sou negra, sou brasileira. E no próximo bloco vamos cruzar a América do Norte para conhecer a doce parceria musical de uma brasileira e um canadense. Às vezes eu me culpo porque é muito difícil a gente fazer uma mudança do português para o inglês. Do México fomos para Toronto, no Canadá, onde moram a brasileira Guilmar, seu marido canadense e os 2 filhos do casal. Eu fazia música no Brasil, então eu ganhei um prêmio, foi o primeiro lugar, e o prêmio era um curso de inglês fora do Brasil. E eu estava para ir para os Estados Unidos, então eu falei, não, eu vou vir para o Canadá. Então, quando eu vim com a intenção de, quem sabe, não, eu vou como estudante, depois turista, depois eu vou como imigrante, como funciona. Para sobreviver no novo país, Guilmar apelou para algo que até então era um hobby, a música. A única coisa que eu tinha para oferecer quando eu cheguei no sentido de trabalho, né? Porque eu não poderia trabalhar como enfermeira obstetra, que é a formação no Brasil. Então eu decidi que eu, talvez tocando uma musiquinha num restaurante, eu poderia juntar um dinheiro e, quem sabe, ficar mais tempo. Então, quer dizer, a música, né, o ritmo, a bossa nova, eu posso dizer, é que foi meu berço, né, em Toronto. Foi através da música que Guilmar conheceu Colin, guitarrista e violonista canadense. Até trouxe meu violão, era o Di Giorgio, e naquela época era o melhor violão lá, né, no Brasil. Eu trouxe meu Di Giorgio, quando eu cheguei aqui ele estava com Fender, estava com não sei o quê, ele estava com tanto violão sofisticado, eu falei, uau! E eu simplesmente parei de tocar violão e falei, não, você toca e eu canto. Ali começou uma parceria amorosa e profissional. Fez a minha música se tornar uma fusão, que é o ritmo que eu tenho folclórico mineiro, né?
de cantar nas festas, nas quadrilhas, voz alta, tocar Toquinho, Vinícius, com um pouco do jazz, do rock and roll. Eu encontrei com o Guiomar e o mundo do músico brasileiro abriu, porque ela tem um tal bom gosto de música, MPB, Elis Regina e Toquinho, Vinícius, tudo isso. Gilberto Gil, Caetano Veloso, que eu não conheci nenhum deles e foi incrível. Guiomar e Colin misturaram música e vida, e dessa mistura saíram muitas canções e 2 filhos. Luana está com 15 anos de idade e meu filho Adriano está com 11 anos. E realmente é um fruto assim, de muito amor, muito sonho, conquista. É a vida da gente, né? E essas crianças realmente nasceram de uma união assim, não só uma união linda de amor, de amizade também, né? E arte. Na época, eu e o Colin tocávamos em um restaurante brasileiro chamado Café com Livros. E era um lugar muito gostoso, bem no centro, assim, onde a gente fazia bossa nova. E quando eu tive Luana, eu trazia ela comigo, porque eu não tinha com quem deixar, não queria deixar com uma pessoa que não tinha confiança. E aí, quando ela começou a crescer, começou a entender um pouco mais, porque levou assim, 7 meses a gente trazendo ela começou a querer mexer e tal. A gente deu um ovinho para ela, aqueles chocalhozinhos que é um ovo. E ela tocava e botava na boca e tocava. Então eu senti que ali o ritmo começou. It's really important that kids have an exposure to the arts, and if they have a connection with their culture as well, I think it just is. There's a lot of meaning that is attached to that. They find a sense of who they are through the arts, especially when they're doing an art which is connected with their culture. So, yeah, the Brazilian is very important, and I feel sort of half Brazilian myself now. So. Eu mostro o que eu sou, a minha comunicação, o jeito que eu sou, eles sentem já o que é ser brasileiro. Eu nunca mudei o meu jeitinho de dançar, de celebrar. A Luana é bem brasileira, no jeito que ela tem, por exemplo, de se vestir, de conversar em casa comigo. E o Adriano é bem brasileiro com aquele jeitinho, que adora me abraçar, me dar beijinho, sabe? Então ele tem aquele jeitinho bem carinhosinho mesmo. E adora também tomar guaraná, então... Eu também. Você também? Sim. O que você mais gosta do Brasil? Pessoas, Os festivais. festivais, comida, A dança. dança. Luana adora a dança brasileira, mas o Adriano escolheu algo bem diferente. You like to play peteca? Yes, it's really fun. Luana e Adriano têm uma conexão forte com a cultura do Brasil, mas perderam um bocado do contato com o idioma. Às vezes eu me culpo porque é muito difícil a gente fazer uma mudança do português para o inglês. Eu falo com meu marido em inglês, né? E com uns amigos familiares, e aí falo com eles em português. Então, criou-se uma dificuldade de comunicar nas 2 línguas. Então, eu acho assim que o português deles é um resultado disso. É um resultado de um português que entendem tudo que eu falo, mas não conseguem se expressar fluentemente. Agora que os 2 estão mais velhos, Guiomar aproveita o interesse deles pela música e a cultura do Brasil para melhorar seu domínio do português. Eu canto muito em português, eles cantam. Talvez não saiba totalmente a tradução, mas quando começar a entender, porque agora eles estão na aula, estão aprendendo a escrever, vai fazer sentido assim, porque não é ter que colocar uma criança com 5 anos de idade, você vai falar o português 100%, vai na aula todo dia, regimenta ali, não. É deixar eles sentirem a música, a cultura. Você acha que seus filhos, mesmo não tendo um português muito bom, mesmo assim eles têm a cultura brasileira dentro deles? A cultura brasileira está dentro de você, no sangue, na manifestação. Não importa a língua. Não importa a língua. Elas vão para o Brasil e quando chegam lá, mesmo falando português quebrado, agem como brasileiro. Todo mundo acha que é brasileiro, que é português, né? E começa a falar português e ao mesmo tempo, é claro, né? Então, eles respondem bem e quando voltam falando. Então, um conselho que eu até dou para as pessoas, para os imigrantes ou quem está no Brasil que queria vir para cá morar, aqui no Canadá, é justamente isso, é manter o contato com a família, né? Levar as crianças ao Brasil com frequência, trazer os parentes, falar o português de uma forma, mesmo que seja por telefone um pouco. Vamos aproveitar então e encerrar a nossa entrevista aqui com
uma musiquinha bem brasileira com os dois? Nossa, com certeza. Você conhece o Menino das Laranjas, da Elis Regina? Não. Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Ah, eu te mostro lá embaixo. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chega. Vamos lá. Diba, diba, baia, baia, badaba, diba, diba, baia, baia, badaba, diba, diba, daiga, daiga, diba, diba, baia, baia, badaba, diba, diba, baia, baia, badaba, diba, diba, daiga, daiga. E no próximo bloco, uma família brasileira, americana e francesa. A gente teve conversa, a gente falou, não, eu vou ensinar só português. Aí o Eric falou, não, eu vou ensinar só francês. E ele vai aprender inglês na escola. Fomos até San Diego, na Califórnia, para encontrar uma família trilingüe e tricultural. A brasileira Márcia, seu marido francês Eric e os 2 filhos do casal, Alexander e Sophie, ambos nascidos nos Estados Unidos. A Márcia conta que tudo começou com uma oportunidade de trabalho. Eu trabalhava no Brasil numa empresa de iluminação, em vendas, e um dia uma headhunter me ligou do nada e falou que tinha essa empresa americana procurando um vendedor para trabalhar no Brasil e ajudar a abrir o escritório do Brasil. E eu achei interessante, larguei o meu trabalho, peguei um avião e vim fazer treinamento nessa empresa americana. E durante as primeiras semanas de treinamento eu conheci o Eric. E eu tive que voltar para o Brasil e trabalhar no Brasil por quase 2 anos. E a gente ficou à distância. E o Eric pegou o avião, foi para o Brasil, conhecer minha família. Numa das viagens me pediu em casamento, eu aceitei. E aí a gente casou no Brasil e a minha empresa me transferiu para os Estados Unidos. Mas não foi para cá, foi para Pensilvânia. Agora casada com um francês, a Márcia teve que se habituar com uma cultura que não conhecia profundamente. É interessante porque quando eu vim para cá eu percebi que o americano era muito mais diferente do que a nossa cultura. E o francês até foi uma surpresa, porque ele é muito mais próximo, assim, a vida social, sabe assim, o relacionamento e você demonstrar carinho e ser uma pessoa assim mais atenciosa no dia a dia, na frente dos outros, não é aquela coisa, você não pode mostrar afeto. O francês é bem mais parecido com o brasileiro nesse sentido. A chegada do primeiro filho, Alexander, apresentou um novo desafio. Em qual das 3 culturas educar o menino? A gente teve conversa, a gente falou, não, eu vou ensinar só português. Aí o Eric falou, não, eu vou ensinar só francês. E ele vai aprender inglês na escola. Mas a licença maternidade foi curta, eu voltei a trabalhar. E aí ele começou a ficar com americanos. E o Eric também trabalhando no dia a dia. Então, quando a gente estava junto, cada um falava a sua língua. Mas aí, à noite, quando a gente se encontra em casa, nossa conversa é em inglês. Márcia não fala francês e Eric não fala português. Mas para eles o importante é achar um ponto comum que possa unir toda a família, driblar a barreira de idioma e mesclar as 3 culturas. Eu acho que está óbvio que o ponto comum mais de conflito e comum é o futebol, né? Você pode ver aqui o Eric sendo treinador do time do Alê. Certo. Ao mesmo tempo, então, que é um ponto em comum, é um ponto de conflito, é isso? A gente já brigou bastante por causa de futebol. O nosso casamento foi 2 dias antes do final da Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Eu fiz todos os franceses usarem camisa do Brasil, torcerem com bandeira e tudo mais. Por causa do futebol e por causa do amor, dá pra torcer para as 2 seleções? Dá. Eu já acho que ano passado, acho que foi na Copa passada que o Brasil já tinha sido eliminado. E aí lá no fundinho eu tava torcendo pra França por ele, não seria por mim. Mas não conta isso pra nenhum brasileiro, não. Tá, é um segredo nosso, então. Agora pra 3, né? Porque pro Alex... E o Ale, o bom dele é que ele vai sempre torcer pro time que tá vencendo. Porque tem Brasil, tem chance de vencer, tem a França e agora os Estados Unidos ficando muito forte no futebol, né? Chance de vencer eles não tem muita, mas eles têm chance de participar, né? Pelo menos eles são sempre normalmente qualificados, né? Então... What kind of goalkeeper are you? You are a French goalie or Brazilian goalie? French goalie? Okay, so it'll be Brazil and you'll be France, okay? And can I defeat you? Can I defeat you?
Hey! Depois desse peru que eu tomei, mais uma vez o Brasil perdeu para a França. Who has the best soccer? Oh, I don't want to go there. I have to admit, Brazil has the best team. For some reason, I don't know why, but it seems like every time they play against France, for the last few games, France win. But it doesn't mean that France is better. I know Brazil has a wonderful team, and I'm definitely looking forward to the World Cup next year. Muito bem, Eric. Soube agradar os brasileiros com esta resposta. Mas ele não respeita só nosso futebol, respeita também a nossa cultura. Ele sabe da importância do nosso país para seus filhos. It's important for them to just understand their own culture. It's important for them to be in Brazil, you know, on vacation, and in France on vacation, and try to speak and live the local culture. Otherwise, they don't get to carry on, you know, our generation, you know, of culture. E como a Márcia traz a nossa cultura para dentro de casa? Indo para o Brasil, conhecer outras crianças que conversam, que falam o português e que estão acostumadas com o dia a dia brasileiro. Porque as comidas, a língua, os livrinhos, as historinhas, isso vai continuar. O Ale adora a Turma da Mônica, ele conhece o Cascão, o Cebolinha, ele sabe de tudo isso. Mas não é, talvez ele não consiga, assim, ele não vai conseguir ler a historinha, mas tem coisas que são meio que simbólicas, universais, assim. Who's the best one? Cebolinha ou Cascão? Cebolinha. Cebolinha? Why? He takes showers. Quando a gente está no Brasil, ele assiste a televisão, o que está passando em português, e ele está assistindo. Ele talvez não esteja entendendo o que eles estão falando, mas acho que é expor e talvez está mais aberto a buscar a sua cultura. Você acha que a sociedade americana ela facilita ou dificulta a introdução de uma nova cultura, no caso, para o seu filho? Os Estados Unidos está virando muito cosmopolita, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, a gente vê uma chuva de estrangeiros até nas salas de aula das escolas públicas americanas. Os amiguinhos do Alê são todos, tem metade da sala de aula é americano loirinho e outra metade é de raças misturadas, então tem os indianos, os chineses, brasileiros, mexicanos, europeus. Eu acho que o americano está mais aberto. E agora começa tudo de novo com a irmãzinha de Alexander, Sophie. Eu vou tentar não perder a identidade brasileira com ela. E acho que o Ale vai acabar pegando isso. Acho que quanto mais português eu falar com ela, mais ele vai querer participar da conversa. E ele não vai querer ser a pessoa que não está entendendo o que acontece. Então eu acho que esse vai ser talvez o meu truque para que ele aprenda um português fluente. Planeta Brasil fica por aqui. Semana que vem tem mais. Não esqueçam de visitar o nosso blog na internet. Tchau!